Sabe que isso traduzindo e trazendo para o plano espiritual? Tem pessoas que tiveram a sua vida espiritual cortadas por Satanás ou por elas mesmas. Mas se houve raízes que chegaram até as águas do ribeiro, se as pessoas que frequentaram a casa do Senhor, se elas tiveram as suas raízes alimentadas pelas águas de Deus, certamente, ainda que esteja cortada, os rebentos vão brotar. O cheiro das águas vai fazer com que haja um novo broto, e esta árvore será renovada. É palavra do Senhor para você. Não é palavra minha, nem de meu, mas é a palavra viva do Deus Todo-Poderoso. Queridos, assim como uma árvore, ela produz fruto. Nós, na casa do Senhor, no jardim de Deus, plantados junto a essas águas do Espírito Santo, devemos produzir os nossos frutos. Que frutos nós produzimos? Que tipo de árvore nós estamos sendo no jardim de Deus? O Senhor Jesus, ele trouxe um alerta, ele disse que toda árvore boa produzirá bons frutos, e toda árvore má produzirá maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. A árvore má, aquela árvore que não produzir bons frutos, ela será cortada e lançada no fogo, diz o Senhor. Alerta-nos o Senhor Jesus que a árvore, eu e você, cada ser humano, comparado com a árvore, se nós não produzirmos bons frutos, seremos lançados, cortados e lançados no fogo. Uma árvore sem alimentação das águas, sem os nutrientes necessários, elas vão secar, elas secam, as folhas caem, os ramos se quebram e caem, se transformam em lenha e vão fazer fogueira. E essa analogia, essa comparação que o Senhor usa, e nos alerta e nos dá um sinal de que todos nós seremos conhecidos pelos frutos que nós produzimos. Pelos seus frutos os conhecereis, diz o Senhor Jesus. Que tipo de fruto eu e você devemos produzir? Primeiro fruto sem o qual nenhum outro fruto pode ser produzido. João Batista, quando ele estava pegando, ele disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sem arrependimento não há como produzir frutos de justiça. O fruto de justiça, ele é produzido em paz para aqueles que e por aqueles que promovem a paz. Somente quem promove a paz, somente aqueles que conciliam, aqueles que reconciliam, aqueles que fazem com que pessoas possam estar de bem um com o outro e com Deus. Em paz nós seremos guiados. E somente aqueles que promovem a paz, bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Somente vai haver justiça de Deus. O fruto da justiça em nossa vida vai acontecer quando promovermos a paz, quando vivermos a paz, quando nos alegrarmos na paz que vem do Senhor. Somos guiados em paz e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo pode realmente trazermos a paz. É impossível vivermos em paz conosco mesmo. Cada um viver bem consigo mesmo sem estar em paz com Deus. Isto é impossível. Temos que encontrar a paz com Deus para depois recebermos da paz, para sentirmos paz interior. Porque a paz só não a nós. A verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz de Jesus Cristo vai vir a nós quando o arrependimento estiver marcando a nossa vida cristã. Arrependimento quando os frutos
Quando os frutos de justiça. Que frutos de justiça nós queremos na nossa vida? Quais os frutos de justiça que nós devemos produzir? E esses frutos são produzidos em paz, para a paz. O primeiro fruto que nós produzimos é o amadurecimento espiritual. O fruto do amadurecimento espiritual. O crescimento na fé. O crescimento na presença de Deus. Deixarmos de ser bebês espirituais para nos tornarmos gigantes espirituais. Este crescimento e este conhecimento vai alicerçar as nossas raízes em Deus. De forma, queridos, quando a pessoa passa por dificuldades e problemas, e todas as pessoas passam, em muitas fases da nossa vida, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Nas aflições pelas quais nós passamos, as nossas raízes espirituais, elas precisam estar fincadas em Deus. E o amadurecimento espiritual é que vai fazer com que, diante da dificuldade, diante do problema, diante de situações complexas na nossa vida, jamais abandonemos ao Senhor. Pelo contrário, o fraco na fé, vem o problema, ele foge, ele corre, ele sai, ele se entrega. Mas aquele que está fortalecido, quando vem o revés, quando vem a dificuldade, ele se apega muito mais a Deus. Ele compreende que é somente com Deus que ele vai superar aquele momento, que vai passar. Por isso, a alegria passa, a tristeza passa, o problema passa. Tudo nessa vida passa. Só uma coisa não passa: a palavra de Deus que permanece eternamente. Nossas emoções, nossos sentimentos, nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, tudo passa. Só a palavra de Deus não passa, porque ela é eterna. E é por isso que nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Se nós nos apegamos à palavra de Deus, então, queridos, nós alcançamos a eternidade com Deus. Só podemos alcançar a eternidade com Deus apegados à palavra de Deus. O outro fruto de quem está fincado, plantado junto ao meio das águas, convicção de salvação, não para orgulho espiritual, mas ter a certeza da sua salvação, saber que se é amado por Deus, independente das circunstâncias externas, independente do momento pelo qual estou passando, se de alegria ou de dor, Deus me ama, eu creio no amor de Deus e sei que Ele está no controle da minha vida. Isso é fundamental para que não nos desviemos, não nos afastemos da presença de Deus. Porque isso, sabemos que isso é a intenção de Satanás, nos enfraquecer cada vez mais, fazendo-nos pensar que Deus não nos ama porque estamos passando por momentos difíceis. Mas não é esse o pensamento de Deus. Querido, convicção de salvação vai trazer o quê? Vai trazer uma unção para servir. Declara comigo: convicção de salvação. Traz unção para servir. Primeiro chamado de Deus para salvação. Somos chamados para a salvação. Primeiro chamado. Enquanto não assumirmos esse chamado de salvação, como assumiremos o chamado para servir a Deus? Se sequer temos consciência da nossa salvação, se não estamos convictos, se não estamos certos da nossa salvação, como servimos ao Senhor dos Exércitos? Com interesse de coração. Porque servir a Deus é com interesse de coração, é uma entrega total, absoluta. Eu sou de Deus, pertenço a Deus, vou buscar na obediência ao que Deus tem para mim. Agora, servir a Deus. Muitos são os trabalhos nos quais nós podemos servir a Deus. Você consegue dizer para alguém: o mundo está perdido? O mundo está perdido. Você consegue dizer essa frase para alguém? O mundo está perdido? Repete